Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A tensão no ar era palpável. Os murmúrios cessaram quando a juíza Clara Dupont entrou, sua toga preta caindo solenemente sobre os ombros. Por anos, ela fora conhecida por seu rigor e imparcialidade, mas nada a havia preparado para o que estava prestes a acontecer naquele dia. Quando o julgamento começou, Clara observou os rostos das testemunhas, dos jurados e dos advogados, esperando um procedimento de rotina. Mas, de repente, seu olhar recaiu sobre um homem sentado à mesa da defesa. Um arrepio percorreu seu corpo. Aquele homem era Lucas, seu amigo de infância. O mesmo garoto com quem ela havia compartilhado verões correndo pelos campos, segredos sussurrados sob as árvores, risadas ecoando até o anoitecer. Lucas também a reconheceu instantaneamente. Seus olhos se arregalaram, suas mãos tremeram levemente. Ele não era mais o garoto despreocupado que ela conhecera, mas o peso do passado que compartilhavam pairava no ar, invisível para os outros. Clara sentiu o coração apertar, dividida entre seu dever como juíza e o laço inquebrável de amizade que um dia os uniu. O caso era grave. Lucas foi acusado de um crime que negava veementemente. Mas à medida que os depoimentos, as provas e os interrogatórios se desenrolavam, ficou claro que o caso não era o que parecia. Segredos de família, traições há muito escondidas e revelações inesperadas começaram a vir à tona. Cada palavra dita reverberava como um trovão, cada ação tinha uma consequência imprevista. Este julgamento, que deveria ser uma mera formalidade legal, estava prestes a se transformar em uma tempestade midiática e emocional. E no silêncio do tribunal, Clara compreendeu que o que estava prestes a descobrir chocaria o mundo inteiro. A juíza Clara Dupont tomou seu lugar atrás do estrado, martelo em punho, tentando acalmar a turbulência em sua mente. O olhar de Lucas, fixo nela do outro lado do tribunal, a atingiu como um raio. Ela se lembrou de seus cabelos cacheados, seus olhos brilhantes, suas risadas compartilhadas, e agora ali estava ele, acusado de um crime grave. Senhor Lucas Martim, o senhor está sendo acusado de fraude em larga escala e de crime organizado, anunciou o promotor, com sua voz seca ecoando na sala. Lucas olhou para Clara. Eu não fiz nada. Sua voz tremia, mas havia uma determinação em suas palavras que refletia a verdade que ele queria revelar. Clara sentiu o coração apertar. A neutralidade profissional que sempre mantivera estava sendo posta à prova. Sabia que cada olhar dirigido a ela naquela sala esperava imparcialidade e autoridade. Contudo, aquele olhar em particular, o olhar de Lucas, despertou um passado que ela pensava ter esquecido. O advogado de defesa se levantou, com um sorriso forçado no rosto. Meritíssimo, antes de prosseguir, devo enfatizar um ponto crucial. Meu cliente sempre foi um cidadão respeitado, conhecido por sua integridade. Esta acusação se baseia em provas frágeis e depoimentos contraditórios. O promotor franziu a testa. Há provas concretas, meritíssimo. Temos documentos, testemunhas. Mas naquele exato momento, um homem idoso entrou na sala. O pai de Lucas, um ex-juiz e figura influente, que permanecerá em silêncio até então. Seu olhar penetrante fixou-se em Clara. Espero que você não deixe que o passado e a amizade ditem a justiça hoje, disse ele calmamente, mas cada palavra ressoava como uma advertência. Clara respirou fundo. Retomando seu papel, o tribunal ouvirá todas as provas antes de tomar uma decisão. Lembro a todos que o respeito ao processo judicial é fundamental. Apesar de suas palavras firmes, ela sabia que este julgamento jamais seria comum. Cada documento revelado, cada testemunha interrogada, cada silêncio pesado tanto da defesa quanto da acusação desvendaria verdades enterradas há anos. E em meio a tudo isso, ela e Lucas descobririam que este julgamento não era apenas uma questão legal, mas um confronto com um passado repleto de segredos inimagináveis. A sala do tribunal prendeu a respiração quando a primeira testemunha foi chamada. Era uma antiga associada de Lucas, uma mulher com um olhar duro, mas nervoso, que parecia hesitante em falar. Senhora Leroy, pode confirmar se o senhor Lucas Martim assinou esses documentos de transferência de fundos? Perguntou o promotor, brandindo uma pasta volumosa. Ela olhou para os papéis e depois para Lucas. Sim, mas devo salientar que essas assinaturas foram falsificadas. Um murmúrio percorreu a sala. O promotor empalideceu ligeiramente e Clara sentiu o pulso acelerar. Falsificado? Perguntou ela com a voz firme mas ponderada. Sim, meritíssimo, confirmou a testemunha. Eu trabalhava para uma empresa concorrente. Queríamos incriminar o senhor Martim injustamente.
Lucas soltou um suspiro de alívio, mas Clara percebeu que o drama estava apenas começando. Ela sabia que a verdade era sempre mais complexa do que as aparências sugeriam. Então chegou o momento que mudou o rumo da audiência. O advogado de Lucas se levantou e anunciou: Meritíssimo, solicito a leitura de um documento confidencial recentemente descoberto. Este documento não só comprova a inocência do Sr. Martin, como também revela que a acusação foi manipulada por membros influentes de uma empresa externa, com ramificações que atingiram os mais altos escalões. A sala irrompeu em murmúrios confusos e chocados. Clara sentiu um peso imenso sobre os ombros. Seu papel como juíza exigia que ela permanecesse neutra, mas a descoberta dessa conspiração não deixava margem para dúvidas. Então, uma revelação pessoal atingiu Clara como um soco no estômago. O documento continha uma nota manuscrita, assinada pelo pai de Lucas, de quem ela nunca soubera que tivesse qualquer envolvimento direto no caso. As ramificações eram profundas. Família, amizade, lealdade e justiça estavam perigosamente entrelaçadas. Naquele exato momento, Clara percebeu que aquele julgamento não se tratava mais simplesmente de culpa ou inocência. Estava expondo segredos que poderiam destruir carreiras, vidas e até mesmo o sistema judiciário. E no centro de tudo estavam Lucas e ela, unidos por um passado de infância, mas agora presos em um turbilhão de traições e revelações. O silêncio no tribunal era quase ensurdecedor. Todos os olhares estavam voltados para Clara e Lucas, enquanto as evidências se acumulavam, revelando uma conspiração meticulosamente orquestrada. De repente, o advogado de defesa bateu levemente na mesa e anunciou: Meritíssimo, temos uma revelação final que mudará o rumo deste julgamento. Clara ergueu os olhos, curiosa e ansiosa. O promotor franziu a testa como se pressentisse o desastre. O advogado prosseguiu: Descobriu-se que o acusado, Sr. Lucas Martin, não é apenas vítima de manipulação. Há anos, ele possui provas comprometedoras sobre vários membros influentes da empresa e da administração pública. Esses documentos comprovam que as acusações contra ele visavam desacreditá-lo e impedi-lo de denunciar a corrupção. Um murmúrio atônito percorreu a assembleia. Os jornalistas presentes já estavam debruçados sobre seus cadernos, anotando cada palavra, pressentindo que o caso estava prestes a explodir em todos os meios de comunicação. Lucas se levantou com a voz trêmula, mas confiante. Excelência, eu nunca quis que nada disso se tornasse público, mas não posso mais permanecer em silêncio. Sou inocente dessas acusações e exijo que a justiça seja feita. Clara sentiu as mãos suarem. Ela nunca havia se deparado com um caso em que justiça e lealdade pessoal estivessem tão perigosamente entrelaçadas. Mas ela sabia o que tinha que fazer. No momento em que estava prestes a anunciar sua decisão provisória, ocorreu uma reviravolta dramática. O promotor desmaiou, revelando que havia recebido ameaças anônimas para encobrir o caso. Todo o tribunal prendeu a respiração. Clara, no entanto, compreendeu que aquele caso ia muito além de um simples julgamento. Em meio à confusão, Clara deu um passo à frente e golpeou com o martelo. O tribunal está suspendendo a sessão. Analisaremos essas novas provas com todo o rigor necessário. Mas naquele exato momento, Lucas se virou para ela e sussurrou: Clara, obrigada por acreditar em mim. E Clara compreendeu que, apesar dos escândalos e manipulações, acabará de presenciar um momento único, um choque que não só salvaria sua amiga de infância, como também revelaria ao mundo inteiro a verdade oculta por trás de um caso que ninguém jamais imaginaria. A atmosfera no tribunal era eletrizante. Jornalistas, câmeras e espectadores prendiam a respiração. Todos os presentes sabiam que aquele momento marcaria a história judicial e midiática do país. Clara Dupont, após passar horas examinando as provas, os depoimentos e os documentos incriminatórios, finalmente se levantou. Seu olhar encontrou o de Lucas, que parecia nervoso e aliviado ao mesmo tempo. Após analisar todas as provas, os depoimentos e a revelação das manipulações orquestradas contra o acusado, começou ela, com a voz carregada de autoridade. O tribunal considera Lucas Martin inocente de todas as acusações que lhe foram imputadas. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Jornalistas correram para noticiar o fato, suas câmeras registrando cada reação. As redes sociais explodiram em minutos. O julgamento, que havia começado como uma questão legal local, estava se tornando um fenômeno global. Lucas, com os olhos brilhando de gratidão, levantou-se e fez uma leve reverência em direção a Clara. Obrigado, por acreditar em mim, murmurou ele. Mas o choque não terminou aí. Graças aos documentos revelados durante o julgamento, vários funcionários corruptos de alto escalão foram imediatamente colocados sob investigação.
Escândalos financeiros e políticos vieram à tona, e a verdade que havia sido suprimida tornou-se pública. O mundo inteiro acompanhou o caso, admirando a coragem de Lucas e a integridade de Clara. Assim que a sala se esvaziou, Clara aproximou-se de Lucas. Nunca imaginei que nossos caminhos se cruzariam assim, disse ela, com um sorriso que misturava alívio e nostalgia. Lucas respondeu, às vezes o destino tem seus próprios planos. Mas hoje, a justiça prevaleceu. E enquanto as câmeras continuavam gravando e os jornalistas registravam cada detalhe, Clara e Lucas perceberam que acabavam de vivenciar um momento que ficaria gravado em suas memórias. Uma mistura de justiça, amizade redescoberta e revelações que literalmente chocaram o mundo inteiro.